Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 116 do Enem de 2018. Já vou logo dizendo para vocês que temos aqui uma questão não muito amiga, interpretação mais complexa, mas não se preocupem que eu vou fazer com vocês a análise completa. Só precisa ter paciência porque o vídeo vai ficar longo, mas o canal aqui é voltado para quem tem dificuldade com química, beleza? Vamos começar lendo o enunciado. Células solares à base de TiO2, que é o óxido de titânio, sensibilizadas por corantes, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o óxido de titânio é responsável por absorver a energia luminosa, que ele chamou aí de HV. E o corante excitado, que é o S com um asterisco, é capaz de transferir elétrons para o óxido de titânio. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. E aí vocês viram que a questão deu aqui 4 reações em sequência. Aí vem a pergunta. A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois... Aí temos as alternativas. Reduz os íons I- a I3-, regenera o corante, garante que a reação 4 ocorra, promove a oxidação do corante ou transfere elétrons para o eletrodo de TiO2. Galera, se vocês buscarem a resolução dessa questão aqui no meu canal, certamente é porque vocês já estão esperando que eu faça uma análise completa e que a gente vai, então, destrinchar cada detalhe que tem aqui no enunciado, para você entender ela em plenitude. Como eu falei para vocês, nós temos aqui uma questão de nível de interpretação mais avançado. Então, vamos com calma aqui. Primeiro, eu queria que vocês enxergassem na releitura do texto, sim, nós vamos fazer uma releitura, cada detalhe da reação. E aí depois eu vou explicando isso para vocês aqui nesse desenho que ele colocou ao lado, beleza? Então vamos lá. Ele falou que a célula solar, ela é a base desse cara aqui, que é o óxido de titânio, sensibilizada por corante. Então, você já sabe que o corante está sendo representado aqui por essa letra S. Aí ele diz que a ideia é substituir as células de silício, que são as que existem hoje, né? Nessas células, o corante adsorvido. Vamos lá. Bom, primeiro, muita gente não sabe o significado dessa palavrinha aqui, tá, gente? Adsorvido. A palavra adsorver, ela vem de reter na superfície. É diferente de absorver com a letra B. Normalmente a gente usa a palavra absorver. Eu vou tentar usar um exemplo só para explicar para vocês a diferença entre as palavras. Absorver é quando você coloca, por exemplo, uma esponja dentro da água. A esponja absorve água. A palavra absorver, ela dá algum sentido de entrar. Então, absorver é quando o negócio entra. Então, a água entrou, ela foi para o interior da esponja. A palavra adsorção, ela tem relação com o fenômeno superficial, tá, gente? Então, toda vez que uma questão ela fala adsorção, vocês entendam que isso aqui é um fenômeno superficial, tá? Superficial. Essa informação que eu estou passando para vocês, ela pode não ser decisiva para a resolução da questão, mas ajuda, galera. O certo é resolver a questão do Enem fazendo essa análise completa, porque as coisas se repetem de um ano para o outro. Então, se você já sabe o que cada palavra significa, as reações, isso facilita as próximas resoluções, tá? Então, você já sabe que a adsorção é um fenômeno superficial. Só para citar um exemplo de adsorção, isso é o que acontece também com o carvão poroso, que ele retém as impurezas da água, tá? Filtros de carvão ativo ou carvão ativado. Então, se na sua casa você tem um filtro e esse filtro tem carvão, esse carvão, que é o carvão ativo ou carvão ativado, ele retém as impurezas da água por adsorção também. É um fenômeno superficial. As sujeiras, elas aderem na superfície desse carvão, tá?
Então ele fala para mim aqui que o corante ele está na superfície do TiO2. E olha aqui o desenho, faz sentido, não é? Ó, vejam, nós temos aqui esse desenho, essa barra, que é o eletrodo de TiO2 com o corante, né? Dá a impressão, então, aqui de que o corante seria essa estrutura, talvez representado por essas bolinhas, enfim. E aí, continuando a leitura, então, ele diz que é responsável por absorver energia luminosa. Vamos para cá, galera? Olha só. Vocês estão vendo que o nosso amiguinho aqui, ó, a nossa célula solar, ela está aqui aderida ao corante, que foi isso que a gente leu, e ela vai absorver energia luminosa, tá? Esse HV aqui é a representação de energia luminosa, ou simplesmente luz, tá? Energia luminosa. E aí, quando ela absorver essa energia luminosa, ela vai gerar uma mesma estrutura, só que tem marcado aqui um asterisco. O que isso quer dizer? Vamos voltar para o texto? E o corante excitado. Peraí, corante excitado. Isso significa que esse corante está num estado eletrônico, num estado energético mais alto. Essa palavra excitado, a gente pode até fazer uma relação com o modelo atômico de Bohr. Não sei se vocês se recordam do modelo, a gente já resolveu outras questões de Enem aqui, que eu já falei para vocês de modelo atômico de Bohr, que quando o elétron ele salta de uma camada mais interna para uma mais externa, né? Por exemplo, o elétron está aqui, circulando na primeira camada. Aí ele recebe energia, ó, recebe energia, esse processo é um processo endotérmico, ele recebe energia e passa para uma camada eletrônica mais afastada do núcleo. Então ele se encontra agora num estado excitado, num estado de mais alta energia. E olha só como faz sentido isso aqui no gráfico, ó. Você tem aqui o S, que seria então a representação do corante. Aí vocês viram aqui o desenho bonitinho do Sol que o Enem colocou. Esse HV é energia luminosa. Então, olha só, a energia luminosa incide sobre o dióxido de titânio aqui com o corante. Aí, ó, o nível de energia se eleva. Então, essa seta para cima, ela está mostrando esse corante num estado excitado, num estado de mais alta energia. Ó, e aqui ele está marcado com asterisco. Conseguiram compreender a relação da equação com o desenho que ele está mostrando? Legal. Vamos continuar a leitura aqui do texto, tá? Vamos fazer a análise completa para você entender com plenitude essa questão. Não estou preocupado com a duração do vídeo. É capaz de transferir elétrons para o TiO2. Opa, então pera lá. O corante vai transferir elétrons para o óxido de titânio. Então, olha só o que vai acontecer aqui, galera. O corante, ele vai pegar os elétrons dele, ó, pá, ele vai transferir. Então, essa passagenzinha daqui para cá que vocês estão vendo, ó, é a transferência de elétrons do corante para o dióxido de titânio, então, que aparentemente seria então a representação de toda essa estrutura, né? Essas bolinhas, então, não me parecem mais ser o corante. Ele mostrou o corante aqui fora da estrutura, passou para um estado excitado e forneceu elétrons para o óxido de titânio. E aí vocês estão vendo, galera, que essa representação, essa estrutura, ela está representada dessa forma aqui, ó. O corante no estado excitado, ele perdeu elétrons, ó, perdeu elétrons e acabou se transformando num cátion. Professor, onde estão esses elétrons aqui que a segunda equação está mostrando? Vale inclusive ressaltar, galerinha, que essa segunda equação aqui, ela representa uma oxidação. Então, quer dizer que esse elemento está perdendo elétrons, ele está sofrendo um processo de oxidação. E os elétrons perdidos estão aqui, ó. Tudo bem? Aí, legal. Aí ele continua o texto aqui dizendo ilustrados na figura. Aí ele já não explica mais o restante. Então, a gente vai ter que interpretar o restante pelo desenho e pelo que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá, galera. Então, todo mundo olhando para cá comigo. Depois que o corante sofreu oxidação na segunda equação, ele perdeu os elétrons. Esses elétrons eles vão ser transferidos aqui para o eletrodo de óxido de titânio e, pelo que nós entendemos aqui, eles vão continuar um percurso. Os elétrons aqui vão passar por um voltímetro, que parece ser um voltímetro aqui, alguma coisa que marque DDP, enfim.
E aí esses elétrons eles vão chegar aqui num eletrodo de platina. Quando nós estudamos eletrólise, galera, nós aprendemos que a platina ela é um dos metais mais nobres que existem. Ser um metal nobre significa que ela tem uma capacidade de sofrer oxidação muito baixa. Então, se a platina ela tem uma capacidade baixa de sofrer oxidação, isso significa que numa reação que envolvem essas transferências de elétrons, ela não vai participar diretamente. Ela é meio que o intermediador entre o cara que está dando e o cara que está recebendo. É o que a gente chama basicamente de eletrodo inerte. Então esse eletrodo ele vai chegar aqui, esses elétrons vão chegar no eletrodo de platina e alguém vai precisar receber esses elétrons. Alguém vai precisar receber. Vamos dar uma olhadinha aqui na terceira equação, galera? Ó, na terceira equação, vocês estão vendo aqui o dióxido de titânio, então, o TiO2, com o corante oxidado, reagindo com o I-. E aí eu observo que ao final da reação, uma coisa me chamou a atenção. A carga positiva do enxofre sumiu. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Ó? A carga positiva do enxofre. A carga positiva do corante, que é representado pela letra S, eu estou vendo aqui enxofre. A carga positiva do corante, galera, ela sumiu. Simplesmente sumiu. Professor, peraí. Então se ele saiu de uma carga positiva para uma carga aqui zero, isso significa que ele sofreu redução, não é verdade? Sim. Então nós podemos dizer que daqui para cá houve um processo de redução. Isso significa então que o corante ele voltou a ser o que era antes. É tipo como se fosse um processo de regeneração. Vocês estão me entendendo? Ele estava num estado oxidado. E aí alguém transferiu elétrons para ele, eu vou já descobrir quem, e aí então ele sofreu redução, foi do NOx mais 1 para o NOx 0. Bom, professor, então se ele sofreu redução, alguém sofreu oxidação, certo? Certo. Quem sofreu oxidação? Muito provavelmente esse iodo que vocês estão vendo aqui, nós vamos já confirmar isso, ele sofreu então um processo de oxidação. Como é que eu provo para vocês que isso é verdade? Vamos fazer aqui embaixo, galerinha, separado, tá? Eu não vou colocar o balanceamento para não atrapalhar, tá? Eu vou colocar só as espécies químicas. Então, quem que a gente tem aqui do lado esquerdo na terceira equação? Nós temos o I-, e do lado direito da equação, nós temos o I3 com carga negativa, ok? Quanto vale o NOx do iodo na primeira estrutura? Bom, na primeira estrutura, o NOx do iodo vale -1, ok? -1. Na segunda estrutura, professor, também é -1, certo? Opa, cuidado. Aqui você tem uma carga -1, só que essa carga -1 ela é uma carga de 3 iodos. Então, esse -1 que você está vendo aqui é uma carga total para 3 iodos. Se você pegar esse -1, que é a carga total, e dividir para 3 iodos, olha quanto é que vale o NOx do iodo aqui. Olha aí, ó, -1/3. Sim, o NOx do iodo é -1/3. E galera, de -1 para -1/3, o NOx ele aumentou. O NOx aumenta. Quando o NOx aumenta, nós chamamos esse processo de oxidação. Então, o que aconteceu aqui, de fato, foi uma oxidação. Agora, galera, cuidado para não confundir as bolas aí com a matemática, por favor, tá? Quando o número vai de -1 para -1/3, ele está aumentando. Lembra que o número é negativo, tá? -1/3 é como se fosse -0,33. Então, de -1 para -0,33, houve um aumento do número, uma oxidação. Professor, então acho que eu estou entendendo. Esse iodo, ele sofre oxidação, porque quando ele sofre oxidação, ele perde elétrons. Quando ele perde elétrons, esses elétrons eles são devolvidos para o corante que havia se oxidado na segunda reação. É isso, professor? Perfeito, ó. Então vocês estão vendo aqui que o iodo ele sofreu oxidação e ele de alguma forma transfere elétrons novamente para o corante.
E aí, o que seria a reação de número 4, tá, gente? A reação de número 4, vocês estão vendo novamente aqui, ó, o I3-. Vocês já sabem que o NOx do iodo no I3- vale menos 1/3, tá? A gente não precisa calcular de novo. E o NOx do iodo aqui, ó, no I-, vale menos 1. Olha, professor, essa reação 4, ela está parecendo uma reação inversa que o senhor colocou aqui embaixo, não é verdade? Sim. Então, se essa reação é a inversa da que está escrito aqui embaixo, se essa reação de baixo é uma oxidação, o que você pode dizer dessa última reação aqui, galera? Ela é uma reação de redução. Então, o que nós fizemos aqui na reação de número 4 foi reconstituir o iodo novamente, para que o processo ele seja, então, um processo cíclico. Vocês entenderam? Ó? Tudo começa com o óxido de titânio aderido aqui ao corante, ele recebe energia, ó, vamos acompanhar aqui na reação e no gráfico, no desenho, perdão. Ele recebe energia, passa para um estado eletrônico excitado. Depois que ele passa por um estado eletrônico excitado, ele sofreu uma oxidação, ele perdeu elétrons. De alguma forma, esses elétrons foram transferidos para cá, eu não preciso entender também o mecanismo, enfim, a questão não dá muitos detalhes disso. Aí esses elétrons passam por um voltímetro que gera uma DDP. Aí esses elétrons eles voltam novamente para um circuito aqui de platina. Aí o que vai acontecer é que alguém aqui vai receber esses elétrons. Quem que vai receber esses elétrons? O mesmo cara aqui, ó, o corante. Aí o corante ele regenera, ele é regenerado. Depois que ele sofre regeneração, ele volta a ser quem ele era e isso reinicia o processo. E para ele ser regenerado, para ele sofrer redução, o nosso amiguinho iodo aqui ele sofreu oxidação. Só que depois, de alguma forma, esse mediador de carga que ele mostra aqui, que eu não sei muito bem o que é, ele sofre uma redução, ele ajuda o iodo a sofrer novamente uma redução, o que permite com que ele volte de novo na terceira reação para oxidar. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui, galera. Eu acredito que com essa explicação, talvez agora você tenha tido um entendimento melhor do que está acontecendo aqui, porque muita gente na hora do Enem, quando viu essa questão, meu Deus, o que é isso? De fato, ter toda essa percepção na hora da prova não é fácil, tá, galera? Mas como é que você adquire isso? Como é que você adquire isso? É com treino, fazendo muita questão desse estilo, repetindo exaustivamente essa linha de raciocínio, você vai conseguir cada vez mais aprender a interpretar questões desse jeito. Eu até falo muito para os alunos do meu curso que quando eu comecei minha carreira de professor, eu não sabia resolver questão nessa pegada aqui. Eu tinha dificuldade também, eu sabia o conteúdo, mas não estava acostumado com esse estilo de exercício. E como é que a gente aprende, galera? É fazendo. É igual montar quebra-cabeça, tá? Montar quebra-cabeça, ninguém vai te ensinar como é que monta. Você aprende como? Fazendo. Mesma coisa a questão do Enem. Você aprende resolvendo de forma exaustiva. E aí vem então a resposta da questão. Por que a reação 3 ela é fundamental? Lembram que eu falei para vocês que tem de importante na reação número 3? Na reação número 3, o nosso corante ele estava no estado oxidado e ele sofreu uma redução para que todo o processo se reinicie novamente. Então, a função da terceira reação é meio que regenerar o corante. É tornar esse corante apto aqui, ó, no produto para ele voltar lá para a primeira reação e começar o processo todo novamente. Por isso que o gabarito dessa questão seria a alternativa na letra B. E professor, tá beleza, eu entendi a letra B, mas explica as outras alternativas? Claro, galera, se não for para fazer resolução detalhada, não é o canal Sala da Química. Vocês sabem que aqui a resolução é mastigada. Vamos lá. Letra A. Reduz os íons I- a I3-. Opa, não é uma redução, é uma oxidação. Lembra que eu expliquei para vocês aqui, ó, o I-, quando vai para I3-, o NOx dele aumenta, ele sofre uma oxidação. Então a letra A estaria errada por causa disso. Garante que a reação 4 ocorra? A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula, mas o contínuo funcionamento da célula não depende só da reação 3 e 4, gente. Ela depende de todo um conjunto de reações. Todas essas reações são importantes. Então, garantir que a reação 4 aconteça, ela não é suficiente. Por quê? Porque você precisa da regeneração do corante.
Então eu acredito que essa letra C ela está incompleta. Garante que a reação número 4 ocorra. Ok, para a reação 4 ocorrer, a reação 3 tem que ter ocorrido antes. Só que o principal da reação 3 aqui que eu estou vendo não é simplesmente a oxidação do iodo, é a regeneração do corante para que o corante volte para a primeira reação e repita toda a sequência de etapas. Então acredito que essa letra C está uma resposta muito vazia, não completa. Promove a oxidação do corante? Não, aqui não é oxidação, gente. O corante está sofrendo redução, ó. Ele vai de NOx mais 1 para NOx 0. Transfere elétrons para o eletrodo de TiO2? Bom, o eletrodo de TiO2 aqui, gente, juntamente com o corante, eles estão sofrendo redução. Redução é receber elétrons, então eles estão recebendo elétrons. O óxido de titânio mais o corante aderido, esses dois caras estão recebendo elétrons. Então, transferir é dar elétrons. Não, aqui não é uma oxidação. Seria, então, uma redução. Por isso que a letra E, então, estaria errada. Ficou claro, galera, a resolução aí da 116? Vocês conseguiram compreender? O que vocês estão achando dessas questões mais alongadas, assim, essas resoluções mais detalhadas? Vocês gostam de vídeo assim, com detalhes? Ou vocês gostam daquele vídeo mais bem resuminho, só que sem detalhes e uma resolução muito rápida? Coloquem aqui para mim nos comentários, tá, gente? Não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês para ajudar no crescimento do canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Logo mais eu volto para a gente dar sequência à resolução aí do Enem de 2018, combinado? Grande abraço a todos, até a próxima, gente. Valeu!